determinou no coração dele, isso daqui, ó, já era, perdido, não tem mais jeito. Quando ele determinou no coração, não tem mais jeito, Deus fez uma pergunta. Cuidado quando Deus faz pergunta. Porque quando eu pergunto, eu não sei a resposta. Mas Deus sabe de todas. Por que faz pergunta? Deus pergunta porque Ele quer que você se pergunte. Porque quantas vezes nós agimos sem buscar os motivos lá dentro? Porque nós temos todas as razões. E os nossos motivos? Motivos são interiores. Filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? Ora, Deus está falando de ressurreição. Lembra quando Deus fez a primeira pergunta no Éden? Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Adão não sabia que por causa do pecado ele foi parar tão distante de Deus, que só pela morte do Filho de Deus o homem podia voltar. Ele não sabia onde foi, ele não responde. Foi que ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo, me escondi. Deus disse: estava nu? Quem te fez saber que estava nu? Quem foi que te disse? De onde veio o teu conhecimento? Porque eu te criei nu, tu e tua mulher. Vocês sempre estiveram na minha presença. Agora que você descobriu? Quem te fez saber? E o homem também não sabia. Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu, virou para Eva: que é isso que tu fizeste? A serpente me enganou. Mulher é diferente, né? E eu comi. Faz a pergunta para Caim: por que estás irado? Nem respondeu. Não sabia? Onde está o teu irmão? Sou por acaso tutor do meu irmão malcriado. Então, as perguntas que Deus faz, Ele faz para que nós possamos pensar e analisar. É mesmo, por que eu fiz isso? Se Caim tivesse analisado quando Deus perguntou para ele: por que estás irado? É mesmo, porque eu estou irado. Porque eu tenho tanta raiva do meu irmão. O que foi que ele me fez? Talvez ele não tivesse entrado para a história da humanidade como o primeiro fraticida. Mas não pensou. Aqui, Deus faz a pergunta para o profeta: já que você já rodeou o vale, já tomou conhecimento do caos, você chegou à sua conclusão, você já está certo, que não tem jeito, vou lhe fazer uma pergunta: poderão acaso reviver esses ossos? O profeta, muito maroto, diz para Deus: Senhor, tu o sabes. Porque se Deus está falando, o que Deus estava dizendo para ele: você acha que eu criei algum osso da pedra? Você não acha que esses ossos, essas caveiras têm uma história? Que eles vieram de algum corpo, de um corpo que tinha vida, vida que eu formei no ventre da mãe de cada um deles? Não existe outro Deus criador que não seja eu, profeta. Eu sou Jeová Elohim, aquele onde reside todo o poder de criação. Eu não criei osso seco, eu criei pessoas. E se um dia eles tiveram vidas, o que você acha? Eu ia trazer você aqui para quê? Você não é profeta? O profeta simplesmente determinou, é assim que a gente faz. E nós abrimos a nossa boca: esse governo não tem jeito. Esse menino de rua, isso não tem jeito. Isso aqui não vai para cá nenhum. Nós determinamos, nós abrimos a nossa boca e amaldiçoamos. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Mas o provérbio também diz: guarda a tua língua dentro da boca, evitarás dano para a tua alma. Devíamos calar a boca. Olha o profeta. E quando Deus diz:
Poderão acaso reviver esses ossos? O profeta se assustou e disse: Senhor, tu sabes. E Deus disse para ele: profetiza. Profetiza. Profetiza a esses ossos. Eita! Como que eu vou profetizar? Dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco ouve? Se for a palavra do Senhor, osso seco ouve, montanha obedece, o mar, tudo, se for a palavra do Senhor. Osso seco vai ouvir. Agora nós vamos ver o seguinte: a palavra tem em si toda a vida. O autor da carta aos Hebreus nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela trabalha sozinha, não precisa de ajuda. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até o ponto de separar juntas e medulas. Juntas e medulas. Alma do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Agora, a palavra vai chegar em cima dos ossos, que o profeta dizia que era sequíssimo. Olha a palavra que Deus diz. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eu sou só o profeta, eu sou só a voz. Quem está dizendo é Deus, a palavra é de Deus. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, fazeis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O profeta, quando começou a dizer a palavra de Deus, ele disse que houve um ruído. Um barulho de ossos que se batia contra ossos. Vinha um pedaço de lá, encontrava com outro de lá, que já tinha se misturado. E era osso, pá, 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 pá. Até que foi se juntando. Se juntando. Daqui a pouco o profeta olhou. O vale estava cheio de esqueletos. E dos esqueletos ele começou a ver que surgiam tendões, veias, artérias. Isso por minha conta, que não está escrito aqui, mas começou a vir pele, carne, tudo. Daqui a pouco o vale estava cheio de defuntos. O profeta ficou maravilhado. Olha, e eu que achei que não prestava mais para nada. Olha, e não é que é tudo. O profeta ficou maravilhado. Estava pronto? Estava não. Quando eu entrei no Morro Dona Marta, em 1990, tinha a maior concentração de centro de macumba do Rio de Janeiro. Era a favela mais violenta do Rio. Polícia nem subia. Para eu subir lá, eu comecei o trabalho na rua, as crianças de lá me levaram. Quando eu entrei em 1990, 83, fizeram 90, 2004, a favela saiu da lista das favelas violentas. 2008, acabou o último centro de macumba. Acabou, foi posta. Em 2008, foi posta a primeira UPP do Rio de Janeiro, Unidade de Polícia Pacificadora. Sem uma gota de sangue derramado, sem uma prisão, nada. Fizeram a pesquisa, Rede Globo. Descobriram que a população do Morro Dona Marta, 83% era evangélica. Maravilha, né? Me chamaram para ser homenageado. E vocês sabem que lá no BOP tem muitos pastores, muitos filhos de Deus. E uma das coisas que disseram aí, irmão,
Resultado do seu trabalho: 83% de evangélicos. Eu disse, com certeza o trabalho foi meu. Foi do Espírito Santo, não. Foi só meu. Porque se o trabalho fosse do Espírito Santo, as moças não estavam engravidando solteiras. Porque 83% é de evangélicos. Mas Jesus mandou fazer discípulos. Discípulo de Jesus Cristo não engravida solteiro. Mas evangélico engravida. Está a prova aí. Foi isso que aconteceu aqui. O profeta olhou para aquele vale cheio de defunto e disse: que maravilha. Antes era osso seco. Epa! Que agora não é mais osso seco. Era defunto. Meus irmãos, precisava o quê? Deus diz: profetiza o Espírito. Profetiza o Espírito, ó filho do homem. Como? Assim, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Vocês viram? Vem a palavra e o osso seco vira defunto. Vem o Espírito em cima do que a palavra diz e tem vida. O que nós vemos aqui, desde lá do início, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Não acontecia nada. Até que veio a palavra: haja luz, tudo começa. Porque a palavra e o Espírito trabalhando juntos.